alcançar aquele milagre. E é claro que não é qualquer pessoa, uma pessoa que esteja ali guiada por Deus, né? Uma pessoa que vive a sua vida, acredito, uma vida espiritual de acordo com os ensinamentos bíblicos. Na questão do línguas, eu creio um pouco no pentecostal, não sou um extremo pentecostal, né? Do estilo do Miguel aí, que muitas das vezes no meio pentecostal é um meio mais complicado, porque as pessoas muitas das vezes querem ter um estado espiritual através de falar em línguas, da demonstração externa, né? De revelar que Deus está mostrando. E ali agregar um respeito, né? Né? Mas na verdade muitos se aproveitam disso. Eu vou discordar um pouco do Daniel na questão do dom de línguas, porque a Bíblia fala que o dom de língua é um dom e é o dom de intérprete. Já que existe a língua e o intérprete é um dom, fica meio desconexo de ser um dom, porque a pessoa aprende o idioma e pode ser um intérprete. Né? Eu vou ler o que está em Atos capítulo 2 aqui. Ele vai dizer aqui assim, veja. Todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Todos galileus que estão falando. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós, que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e ponto da província da Ásia. Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Não era um, segundo historicamente, aproximadamente 120, foram os que perseveraram, 120 pessoas falando ao mesmo tempo e tanta nacionalidade entendendo cada um na sua própria língua. 120 pessoas falando, cada um desses cidadãos aqui estava entendendo a sua própria língua. Claro que foi algo. Aqui na Ferreira Costa você encontra a maior variedade de cadeiras para todos os tipos de ambiente. Olha só. Maravilhoso que Deus fez, histórico, né? Mas só discordando dessa questão que o irmão falou, que o dom de línguas é a pessoa que nunca falou inglês, falar inglês e entendeu? Desse tipo, mais ou menos, desse entendimento. Né? Eu vou botar vou apagar esse fogo. Vou apagar esse fogo. Vou jogar um balde de gasolina em cima, baseado no que ele falou, que você falou. Daniel, baseado no que Paulo falou, se alguém falar em línguas na igreja, que haja o intérprete. Isso. Você acha nesse texto aí, Paulo, quis falar o quê? Qual o intérprete ele está falando? O intérprete baseado no Espírito Santo e as línguas dos anjos, que nem a Bíblia fala, ou é o intérprete humano, de línguas humanas? Pode falar, dá vontade. Então, também a Bíblia ela apresenta em alguns textos listas de dons espirituais. E dentre a lista de dons espirituais, também tem o dom de interpretar línguas. Então, tanto esse falar em línguas, uma língua que você nunca estudou, que você nunca falou, era um dom sobrenatural, quanto também o dom de interpretar também era um dom sobrenatural. Porque naquele período era necessário? Porque eles tinham uma missão, né? A missão era pregar o evangelho a todas as nações. E a maior parte da igreja era composta por pessoas simples. As escolas daquele período não é como hoje, que são públicas, eram escolas particulares. Então, poucas pessoas tinham acesso à escolaridade e a falar outros idiomas. Então, era um dom sobrenatural. Era um dom sobrenatural. Assim, eu respeito bastante, né? Com sinceridade, eu respeito bastante, né? E é bom dialogar assim de forma respeitosa. Mas o texto fala assim, ó. O texto que ele leu, nós os ouvíamos falar em nossa própria língua. Não foi ninguém que traduziu para eles. Eles mesmos que ouviram. Então realmente foram línguas da terra. Realmente foram. E aí esse texto que você está citando aí, ele está em 1 Coríntios 14. E quando Paulo diz lá, né, que não fale se não há intérprete, esse também não é um intérprete, por exemplo, não foi uma pessoa que cursou inglês, por exemplo, né? Trazendo para os nossos dias. Teria alguém também que nunca estudou inglês também. Tanto o dom de falar quanto o de interpretar era sobrenatural. Nenhuma das pessoas estudaram para receber esse dom. Então você acredita que ali foi um derramamento que Deus deu para aquela época e cessou ali mesmo? Ou ainda continua? Eu creio que cessou ali. Foi por uma necessidade daquele momento. A igreja assim, sem recursos materiais, sem muitos recursos linguísticos, e houve aquele ajuntamento de pessoas de várias nações e o Espírito Santo aproveitou aquele momento capacitando ele com idiomas que eles nunca estudaram. E aí ele fala que eu prefiro falar na minha própria língua do que falar uma língua que as outras pessoas não entendam. Não entendam, mas então, que haja intérprete. Que haja intérprete. Que haja intérprete na igreja. Isso. Né? Ele botou como se fosse necessário. Uma condição. É necessário. Tem um intérprete na igreja. É necessário. Porque se eu edifico, se eu falo aos outros,
não edifica Só ninguém, edifico a mim mesmo. Eu que Então, tô falando. essa questão de edificar que ele está falando ali é sobre o quê? Ou seja, quando nem o Miguel falou, ele está falando ali, mas ninguém está entendendo. Ou seja, não está havendo edificação nenhuma. Aí Paulo vai que eu falo e falo em espírito para mim, para que eu seja edificado. E aí? Sobre essa questão aí. Então, pra gente mudar de... Então, esse é um dos motivos pelos quais assim, nós não acreditamos. Porque não é os adventistas que dizem que tem que ter intérprete. É o texto bíblico que diz que tem que ter intérprete. Aí quando você vai para a maioria das igrejas pentecostais, tem intérprete? Não tem. Então eles assim, creem no dom, assim, a gente respeita, só que na hora da experiência do dom de línguas, eles não estão seguindo o texto bíblico. Não é para você ficar falando aleatoriamente ser um intérprete. Cadê o intérprete? O texto pede um intérprete. O texto diz, se não há intérprete, fique calado. Eles ficam calados? Não ficam. Então, assim, esse é um dos motivos porque nós discordamos, respeitosamente. Não seria ele falando em ato profético, não? Você não acha que seria, no caso? Deus tomar alguém em profecia. Você acredita em profecia, no caso? Acredito. Pronto, se Deus tomar alguém em profecia, no caso, o intérprete não seria para profecia, no caso? Você não acha que poderia ser? Então, mas o texto bíblico não fala isso. Que é você só vai interpretar quando for só profecia. Se não me pensais ou falais em língua, ele diz, né? Se o texto dissesse isso, você só pode interpretar quando for profecia. Quando não for profecia, você não precisa interpretar. Só que o texto não fala isso. Mas ele não está Então, dizendo que é para você falar para ele. Vou falar para mim mesmo, para edificação minha, no caso. O que está havendo pode ser um exagero da parte dos pentecostais, mas não em Quando ele fala em falar em língua dos anjos, os homens falam uma língua e outros falam a língua... Então, esse é outro problema também. Ele não disse que ele fala a língua dos anjos. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está dizendo que ele fala, ele está conjecturando uma possibilidade. Para dizer que ainda que ele falasse a língua dos Sobre anjos, acreditar no Evangelho. se não tivesse amor, não adiantaria de nada. Eu poderia falar todas as línguas do mundo, até as línguas angelicais. Mas se eu não tiver amor, isso não seria de nada. Então ele não está dizendo eu falo línguas angelicais. Ele está dizendo que ainda que eu viesse a falar. Consequentemente, ele vai dizer assim também. Ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado. Ele não está queimando seu próprio corpo. Ele está uma interpretação. Imaginando uma possibilidade. Ele está construindo uma hipótese. Então, essa questão de ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está afirmando. Ele está construindo uma hipótese. E aí o pessoal, foi aquilo que a gente falou. Não pegar texto isolado, mas ler todo o contexto. Mas eu acredito que